montar aqui a caixa da placa-mãe da ASUS aqui, TUF Game B460M Plus. É uma placa-mãe com chipset intermediário, chipset B, para processadores Intel de 10ª geração. Eu recomendo aqui montar tranquilamente nessa máquina aqui um Core i3, um Core i5, lembrando, processadores que não tem o final K, no caso do Core i5, já que essa placa não é liberada para fazer overclock, então não faz sentido pagar mais caro no processador. Mas, por exemplo, aqui um i5 10400F, um 10400, um 10600, um 10600F, vai casar nessa placa-mãe bacana. Até mesmo um Core i7 aqui tranquilo, por exemplo, um Core i7 10700. Essa placa não vai ser recomendada para processadores mais fortes, como por exemplo um Core i9 aqui, porque o consumo de energia desse cara aqui é muito alto para essa placa-mãe intermediária. Aí eu recomendo as placas-mães mais top com o chipset Z. Mas tirando o i9 aqui da jogada, você pode montar tranquilamente 3, i5 e i7 nessa placa-mãe. Vamos lá abrir aqui e ver o que vem na caixa. Então vem um cabo SATA aqui para você ligar HD ou SSD do tipo SATA. Os parafusinhos aqui para prender o M.2, a bucha ou parafuso. A placa-mãe aqui protegida numa embalagem antiestática. E aqui debaixo desse papelão ainda tem o espelho da placa-mãe com grafismo TUF aqui na cor preta com detalhes prata e laranja. Uma cartela de adesivo aqui bem legal, principalmente com os adesivos aqui para você colar na bateria aqui TUF. Um CD aqui com manual, drivers da placa-mãe que eu recomendo sempre que você baixe do site mais atualizado. Uma borrachinha aqui para colocar debaixo do M2 para não encostar na placa-mãe caso necessário. E um guia rápido de instruções aqui em português. Olha aqui, a placa-mãe produzida aqui no Polo Industrial de Manaus. Então você vai encontrar aqui um livreto com as principais informações da montagem do PC aqui, painel frontal, espelho, características da placa aqui, tudo em português. Bora lá conhecer todos os recursos da placa agora. Vem comigo. Então a placa já chama atenção aqui pelo grafismo aqui, o PCB na cor preta com detalhes prata e amarelo. É uma placa micro ATX, então facilmente você consegue colocar em qualquer gabinete aí compacto. O tamanho padrão 24.4 por 24.4 centímetros, é uma placa quadrada. Tem esse recorte aqui que é uma característica das placas TUF, aqui, esse detalhe aqui no PCB. Essa parte aqui tem iluminação RGB, eu mostro depois com o PC ligado aqui para vocês terem uma ideia. A placa tem controle de RGB, vamos lá conhecer aqui as principais características. Eu vou deixar a placa assim para ficar certinho. Primeiro ela tem uma carenagem de plástico aqui para dar um acabamento, mas o que interessa está aqui debaixo, ó, dissipador completo no VRM, tanto na parte de cima quanto aqui na lateral, para refrigerar todo o circuito regulador de tensão da placa-mãe, que é composto de 7 fases, num esquema 6 virtuais mais uma para controlar gráfico integrado, se você usar um gráfico integrado Intel, e mais 6 aqui que controlam o processador. Na verdade, é aquele esquema que são R$3 vezes 2, ou seja, os componentes são duplicados para você ter aqui uma fase que trabalha numa temperatura mais baixa aqui para dar conta de processadores tranquilo aí até 1.7. É controlado por um VRM digital Digimais, então um sistema aqui top de linha da ASUS aqui com a tecnologia TUF para você ter uma maior durabilidade aqui e tratar muito bem a energia que vai ser recebida aqui pelo conector de 8 pinos para alimentar o seu processador. Já olhando aqui o socket, né? Um socket LGA 1200, nesse caso compatível com processadores Intel de 10ª geração. Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu estou passando agora uma tabela aqui com todos os processadores que são compatíveis lá no site da ASUS. Tem um plastiquinho protegendo, não remova, cuidado, essa região aqui do socket LGA 1200 é bem sensível. Eu vou fechar aqui o socket. Já vamos prestar atenção aqui nas memórias. Eu tenho 4 bancos de memória, tenho um na cor preta, um na cor cinza, preto e cinza, trabalhando em dual channel.
Os melhores bancos para instalar a memória aqui é o segundo e o quarto, ou se você preferir o A2 e o B2, para você instalar a memória DDR4, no máximo aqui até 128 GB, ou seja, 4 módulos de 32, mas pode ser 4 de 8, 4 de 16, sem problema nenhum, com a frequência máxima de 2933 se você usar um i7, ou 266, ou seja, 2666 MHz se você usar um i3 ou um i5. Logicamente aqui vai ser limitado pelo desempenho do controlador de memória do processador. Continuando aqui, eu tenho dois slots M.2, um aqui na parte de cima 2280 e um aqui embaixo com um dissipador de calor de alumínio muito bonito. Deixa eu retirar aqui o dissipador de calor. De vídeo se você utilizar uma placa de vídeo no projeto. E tem mais um aqui que fica acima da placa de vídeo. Ambos PCI Express 3.0 X4, já que os processadores Intel de 10ª geração não dão suporte a PCI Express 4.0. Deixa eu colocar de novo aqui o dissipador de calor. Aqui você pode ver a bateria CR2032, placa nacional, acompanha a bateria tudo certinho. Um slot PCI Express 3.0 X16 reforçado aqui para você colocar placas de vídeo pesadas, mais um PCI Express 1X e um PCI Express que fisicamente é 16X, mas os contatos, dá para ver aqui pelo vídeo, só vem até aqui. Então, eletricamente é X4 para você colocar uma placa de captura ou um adaptador SSD, uma placa de rede, uma outra placa qualquer. O chipset está aqui com o dissipador de calor aqui com o grafismo da TUF. E eu tenho aqui 1, 2, 3 portas SATAs voltadas de lado e mais 1, 2, 3 portas SATAs voltadas para cima, totalizando 6 portas SATA. Aqui eu tenho USB 3.0 para você ligar no painel frontal, o conector de alimentação de 24 pinos e aqui em cima mais um conector de 8. Falando aqui de conexão para fan, aqui na parte de cima eu tenho um CPU fan e um CPU opcional, 2 aqui na parte de cima, e aqui na parte de baixo eu tenho mais um aqui, Chafan 1 e tem um Chafan 2. Nessa região aqui não tem conector, normalmente vem um aqui, mas tudo bem. 2 em cima, 2 embaixo, são 4 conectores, uma boa quantidade para uma placa-mãe intermediária. Aqui eu ainda tenho o local para você ligar o painel frontal devidamente aqui, com as informações aqui escritas. Eu tenho um conector aqui RGB de 3 pinos, 5 volts, mais um conector RGB de 4 pinos, 12 volts, duas portas USB 2.0, o Chafan 2 aqui, o Chafan 1 que eu já comentei, uma porta serial do tipo COM, áudio frontal e uma placa que tem recorte aqui, que já é comum hoje em dia no áudio, então áudio recortado. Falando do áudio aqui, é um ALC S 1200 W 7.1 canais. Vamos dar uma olhada aqui no que eu tenho na parte de trás da placa. Então coloquei o espelho aqui sobre, só para ficar mais fácil de identificar tudo aqui, ó. Duas portas USB 2.0, um conector daquele PS2 para mouse ou teclado antigo que quase ninguém mais usa. Se você usar vídeo integrado aqui, HDMI, DisplayPort e DVI, o que é bem interessante aqui o DVI se você estiver utilizando um monitor mais antigo. Se estiver utilizando uma TV ou um monitor mais moderno, logicamente o HDMI e o DisplayPort é mais interessante. Ainda tenho aqui 1, 2, 3, 4 portas USB 3.0, rede Gigabit e os conectores aqui para áudio, bem simples, bem tradicional aqui, mas com uma boa quantidade de portas USB e saídas de vídeo por uma placa intermediária. A placa ainda conta com um recurso bem interessante aqui no cantinho, ó, CPU, DRAM, VGA e boot, ou de baixo para cima, boot, VGA, DRAM e CPU. Ou seja, é um debug LED. Se algum problema acontecer na placa-mãe, vai acender uma luzinha aqui indicando para você o problema. Tem mais um conector aqui, RGB daquele de 4 pinos. Então um RGB aqui do lado do debug LED e aqui na parte de baixo mais dois. Um RGB de 3 pinos, 5 volts e mais um de 4 pinos, 12 volts aqui. Placa-mãe aí, show de bola. Asus TUF Game para Intel 10ª geração. Do processador aqui um i5 10400F. O desempenho aqui do processador, a quantidade de memória 16 GB DDR4 2666. Essa memória está rodando a 2666 por limitação do processador, aqui um par de memória da Alloy. Aqui o XMP que está habilitado aqui, embora a memória seja 3000 MHz.
vai ficar limitado aqui ao controlador de memória do processador. Aqui embaixo eu consigo ver a rotação das fãs aqui e controlar a rotação vindo aqui em QFan Control. Bem interessante aqui. Tem o CPU, o Chafan 1, o Chafan 2. E eu posso simplesmente escolher aqui silencioso. Ele vai mudar a curva, modo turbo. A toda velocidade, logicamente mais barulhento. Ou colocar aqui em manual. E definir a curva manualmente aqui, clicando, segurando e arrastando. Olha aí, eu posso escolher aqui em qual temperatura eu vou para qual rotação. Eu não vou salvar aqui, vou dar um ESC. Eu tenho a opção aqui também de mexer na ordem de boot aqui nesse menu lateral, ou apertar F8 quando está inicializando aqui, ó, boot menu. Apertando F8, você escolhe aqui por onde você vai inicializar, no caso de instalação, para escolher o pendrive. Eu ainda tenho informações aqui da temperatura, tensão, temperatura da placa-mãe do processador. E eu posso entrar aqui no modo procura, que eu acho bem interessante na BIOS da ASUS, e procurar, por exemplo, vou pesquisar aqui em Security. E ele já mostra aqui para mim tudo que tem Security na BIOS. Então eu tenho o modo de localizar. Eu posso controlar a iluminação Aura Sync por aqui onde está Aura F4. Então, posso fazer esse controle também por software, que é mais fácil. E posso vir aqui no modo avançado, aqui na parte de baixo, Advanced Mode F7. Aqui no modo avançado eu tenho aqui o favoritos, o principal, o AE Tweaker, onde eu posso configurar memória e processador, menu Advanced. Lembrando que não é possível fazer overclock em placas B460 no caso da Intel, então só nas placas Z é possível fazer overclock. Aqui em Advanced, configurações gerais aqui do PC, monitoramento aqui em Monitor, rotação, temperatura, tensão da fonte, opções de boot aqui. Aqui em ferramentas, o ASUS ZZ Flash Utility para você atualizar a BIOS, entre outras ferramentas. Vou dar um clique aqui. Então aqui é o utilitário para você atualizar a BIOS. Basta baixar a BIOS lá no site do fabricante e dar um clique nela aqui, a atualização já vai ser feita aqui facilmente. Aqui no meu caso eu estou na última versão. E aqui existe as opções clássicas aqui. Carregar o padrão aqui se você alterou alguma coisa, salvar e reiniciar, salvar e sair. Tá aí uma BIOS bem comum, bem clássica da ASUS, com várias opções aqui para você configurar o seu PC com processador Intel.